Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos o tema, o maior mandamento do Evangelho segundo o Espiritismo, com Rubinho. Vamos à leitura então do livro Fonte Viva, capítulo 36. Afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, por João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhes reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhes aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornado de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante, de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então vamos pedir a Cláudia que faça a prece. Senhor Deus, Pai de bondade, nesta noite, neste momento, em primeiro lugar, rogamos a Ti em agradecimento por estarmos encarnados, por estarmos reunidos nesta casa de oração, nessa casa escola, uma casa de socorro de almas. Pedimos a Ti que nos acompanhe nesta noite, nessas atividades, para que cada irmão que aqui estiver, os nossos amigos também internautas, que possam receber neste momento a Tua misericórdia através das vibrações do bem, do equilíbrio e da paz. Que nosso irmão que vai usar da palavra, ele possa estar inspirado, recebendo a Tua assistência, juntamente a todos os amigos espirituais participantes neste momento dessas atividades. E assim seja. Podemos começar já? Boa noite a todas e todos. Com alegria que nós voltamos a esta casa mais uma vez e vocês devem ter notado uma
a inversão do que nós normalmente conhecemos. Primeiro vocês viram uma bonança fazer o exórdio, e agora vem a tempestade, pelo menos que seja de ideias, né? Conversando um pouco hoje sobre o que está no capítulo 15, item 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Maior Mandamento. E antes da gente entrar propriamente no tema, é interessante a gente identificar que esse capítulo 15, não nos fala da caridade material. O item, o capítulo que Kardec nos apresenta toda a caridade em seu sentido material, no sentido da benemerência, da distribuição de ofertas, de esportes e até mesmo de alimentos, a questão mais material, está no capítulo 13, onde Kardec coloca o título Fazer com uma mão sem que a outra saiba. Então ele já fala da caridade material, mas no aspecto onde se pega, se toca, se dá, né? E no capítulo 15, ele traz uma palavra, traz uma frase de Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação. E é interessante por quê? Porque ele começa esse capítulo com a parábola do samaritano. Logo abaixo do que está no Mateus 25. O que está em Mateus 25, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, separará como separam os bodes das ovelhas, dizendo aos que souberam colocar em prática seus ensinamentos: vinde para mim, vinde para o lugar que está preparado para vós desde o começo do tempo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste. Estava enfermo, foste me visitar, encarcerado, foste me ver, e era estrangeiro e me acolheste. E é interessante porque estas pessoas, estes que seguiram os ensinamentos de Jesus, surpreendidos pela pergunta, surpreendidos pela afirmação de Jesus, perguntam: Senhor, quando te vimos a ti nestas situações? E é interessante porque essa pergunta ecoa até hoje, mas nós estamos fazendo a caridade baseada em que modelo de amor? O que é a caridade sem amor? E o que é o amor sem Jesus? O que é o dar e o receber sem a figura de Jesus? Então, Kardec abre esse capítulo com este item que nos traz muita reflexão. E Jesus dirá: fizeste tudo isso quando fizeste um dos pequeninos, e era a mim que estavas fazendo, era em meu nome, era em meu sentido, era em meu pensar, é sobre meu ensinamento, sobre a minha tutela. E como nós sabemos que o nosso governo, né, está sendo sempre assistido por Jesus, então todas as informações advindas do bem, de esclarecimento, de emancipação, de conhecimento, de libertação, principalmente do orgulho e do egoísmo, essa libertação está sendo capitaneada por Jesus a tempos que nós não conseguimos recuar e nós estamos tutelados por ele. Então, todos esses ensinamentos não foi dado apenas de uma única vez ou de uma única forma. E tudo aquilo que a gente conseguiu absorver graças à misericórdia do Pai e à não desistência dele, Jesus, e dos seus enviados. E
com aquilo de dedicação que cada um de nós aumenta cada dia na escala de valores. Isso está basicamente na questão 118 do Livro dos Espíritos. E quando Jesus se vira então para os demais, os que de alguma forma trabalham mais as questões de orgulho e de egoísmo do que da humildade e da caridade, então ele dirá a estes: vocês, me vendo com fome, não me deram de comer. Me vendo com sede, não me deram de beber. Me vendo nu, não me vestiram. Enfermo, não foram me visitar. Encarcerado, não foram me ver. E estrangeiro, não me acolheram. E estes farão a mesma pergunta. Porque o que diferencia, muitas vezes, não é fazer perguntas, mas a capacidade de reconhecer as respostas, a capacidade de identificar onde está a verdade e colocar em prática à medida que nós já temos condição. Uma outra questão importante é que a nossa percepção de oportunidade é quem vai principalmente nesse momento, nos traçar um roteiro daquilo que nós já temos de compaixão, daquilo que a dor do outro já, de alguma forma, se move dentro de nós e que nós não conseguimos apenas enxergar as nossas dores. Mas nós saímos do nosso mundo interno para entender o outro que passa por maior dificuldade naquele momento que nós. E a sagrada oportunidade que Deus nos dá de doar um pouquinho do muito que temos recebido. Fazer, como está no subtítulo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, faze por ti e o céu te ajudará. E este fazer por ti é principalmente se colocar receptivo para que essas boas inspirações, essas boas influências ecoem em nós, na compreensão de que só existe uma família na Terra. E quando Kardec sequencia o capítulo, ele nos traz, sim, a parábola do samaritano. Mas é interessante, porque esta parábola não nasceu do nada. Um doutor da lei, para testá-lo, faz uma pergunta: Senhor, qual o maior mandamento? E é interessante porque toda a codificação espírita nos dá esta informação que para nós já devia ser certeza, mas está muito mais apresentado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós estamos muito mais perto do início do que em meio ou fim à caminhada. Se nós estamos muito mais perto do início, essa nossa ansiedade não é apresentada apenas na forma atabalhoada, muitas vezes, de buscar a verdade, mas muitas vezes ao invés de traçar o caminho da verdade e da vida, como nos ensina Jesus, ser Ele, nós queremos o atalho. O atalho, muitas vezes, que nem existe, a não ser na nossa imaginação. Porque se o caminho é da verdade, não existe atalho para a verdade. Existem processos, e o processo é individual, a vivência individual, a escolha individual, embora nós estejamos num aprendizado coletivo. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo que não é um atalho, ele é o caminho, ele é a condução, ele é a via. Mas se essa frase tivesse parado apenas aí,
ela já teria um altíssimo significado para a gente. Mas ele continua, o seu caminho da verdade. O que significa dizer que a verdade não está num ponto, não está numa pessoa, numa circunstância, numa situação, mas é uma construção, é um processo, é uma vivência. O caminho da verdade e da vida. Então, toda a verdade que ele nos traz é abundante de vida. E toda a vida que ele nos traz é abundante de verdade. Mas, voltando à parábola do samaritano. Então o doutor da lei questiona e Jesus diz: ama o Senhor teu Deus acima de tudo e ao próximo como tu te amas a ti mesmo. E ele então, para parecer justo, bom, nobre: Senhor, quem é o meu próximo? Senhor, quem é o meu próximo? Essa pergunta é muito importante, muito importante. E a gente muitas vezes fica só da forma capciosa como ela foi feita. Mas se esse é o questionamento de todos nós, quem é meu próximo? É o que está longe, é o que está perto, é o próximo ao que pensa, o que pensa em contrário, é o encarnado, é o desencarnado? Quem é o meu próximo? E Jesus então narra a parábola do samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. E ele coloca referências, pontos físicos para a gente entender. E ele caiu então na mão de salteadores. Ele não disse quantos eram, ele disse no plural. Cair na mão é uma expressão que muitas vezes a gente fica pensando no tamanho da mão, mas cair na mão, o que é estar? Está sujeito. Houve um momento em que ele fisicamente estava colocado nas mãos de quem por ele não tinha afeto. E depois de o despojar dos pertences, deixaram quase morto. E é interessante porque deixar quase morto, quem passou ali, ou quem passaria ali, não identificaria se ele era um nobre, porque foram tirados todos os seus pertences. Se ele tinha o cabelo de tal ou qual jeito, porque ele também tinha sido bastante machucado. Se era culto, se era possuidor de vários dons artísticos ou talentos múltiplos, não se sabe. De que nacionalidade era? Podia-se saber por características um pouco mais da cor da pele, mas ele falando não tinha sotaque. Não dava para ele reconhecer o idioma. Eis que passa por aí um sacerdote. Um sacerdote. E o sacerdote, que para os nossos dias é uma figura tão necessária. Por quê? Porque os templos religiosos são para alívio, como muito bem falou Walter na prece, um lugar de reparto espiritual, onde não deve figurar questões dissociadas do espírito. Claro que todos os assuntos nos permeiam enquanto encarnados, mas os assuntos atinentes ao espírito. Mas quando nós devíamos buscar essas informações dentro dos evangelhos e dentro da codificação espírita, para nos munirmos de informações a respeito do funcionamento espiritual, de como se dá, nós muitas vezes trazemos para os templos religiosos os assuntos mais comezinhos.
fazendo com que a gente se dissocie desse aspecto de fraternidade. Mas o sacerdote que passava ali não fez o papel da caridade. Vinha também um coim, um levita, o que era uma pessoa das leis que eu digo, né, no seu sentido social. Também passou a marca. Mas veio um samaritano, que se enchendo de compaixão, que movido a compaixão, desce do seu animal e cuida dele. E Jesus então coloca a compaixão naquele samaritano. E aí, movido de compaixão, ele vai buscar restituir a reanimação através de cuidados, através do vinho, através de coentros nas feridas, coloca na sua animalha, leva a estalagem, toma conta dele à noite, e no outro dia ele, tendo que prosseguir viagem, entrega a estalajadeira, 2 moedas. Que a gente podia dizer amor e caridade. O amor é um sentimento, mas é um sentimento de conexão. E qual é a ação? Amar a caridade. Tanto é que o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, em algumas traduções diz assim, o amor e outras a caridade. Assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse, em algumas traduções tem amor, e em outras traduções tem a caridade. Eu seria como um símbolo que retinha. Então, quando ele entrega as 2 moedas, ele diz, cuida dele. E quando eu voltar, o que tiver desprendido a mais, eu te restituirei. O estalajadeiro teve que confiar no homem, no samaritano, que voltaria e restituiria. Mas o samaritano confiou nele, porque se o samaritano voltasse e o homem não tivesse cuidado e disse que cuidou, então Jesus apresenta relação de confiança, relação de sentimento, de convicção que nós estamos regidos por um bem maior e precisamos estar nessa fileira do bem maior. É como se Jesus estivesse dizendo a cada um de nós naquele momento que enquanto a nossa vontade grita, a vontade de Deus sussurra. Enquanto a nossa vontade grita para fazer o que a gente quer a todo custo, a vontade de Deus nos convida a entrar no fluxo da vida, fazendo o que é melhor para nós como espíritos e fazendo a vontade dele acontecer na terra. Porque a vontade dele é feita em todos os lugares. Mas quando nós dizemos seja feita a vossa vontade, não é autorização. É a nossa compreensão dizendo, Senhor, eu sei que tua vontade impera. Me ajuda a conhecer a tua vontade e apresentando a mim de maneira que eu possa entender. Então é mais um pedido de que essa compreensão nos chegue ao alcance do que uma permissão para que a vontade dele se faça. Mas é interessante, entrando agora no tema realmente, o item 4 e 5, o maior mandamento. É muito comum nós sempre querermos, nós sempre termos, nós sempre buscarmos essa ideia do que é maior e do que é menor. E é interessante que quando nós dizemos o maior, é como se Jesus precisasse nos apresentar aquilo
porque todo o resto nós já conhecemos. E o que é que nós conhecemos das leis de Deus? Esculpidas na nossa consciência, esculpidas em toda a natureza, esculpidas em todo o universo. Mas ao invés de nós buscarmos aprender as lições na sua face mais pura, mais limpa, e tentar praticar na condição que a gente tenha, a gente vai pedir logo a Jesus: Senhor, qual o maior ensinamento? Qual o maior mandamento? Como o outro doutor da lei fez. E Kardec coloca essas duas perguntas no mesmo capítulo. Uma no item 2 e outra no item 4. Para que a gente entenda que a resposta foi diferente, apesar de ser o ator ser diferente, mas com a mesma profissão. Mas varia a sensibilidade, varia a compreensão, varia o momento. Jesus tem a linguagem própria para cada um de nós. Jesus fala a cada um de nós de maneira personalizada. Mas nós queremos personalizar Jesus. É diferente. A fala dele conosco é personalizada, mas ele não é personalizado para cada um de nós. Ele é o mestre, o modelo, o guia. Então, um outro doutor da lei chega e diz: Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus inverte a pergunta e diz assim: o que está escrito? É uma pergunta disruptiva. O que está escrito? Sim, sobre o que ele havia perguntado. E ele precisava conhecer. E aí Jesus não para aí na pergunta, ele diz: o que está escrito e como tu lês. Como é que você lê? E aí é interessante que em muitos momentos a gente ouve companheiros e companheiras religiosos de toda ordem querendo aprender ideias novas, mas não sob a ótica de Jesus. Aprender economia, mas a economia sem Jesus. Aprender marketing digital, mas sem Jesus. Aprender física quântica, mas sem Jesus. E quando a gente vê todas essas filosofias, todos esses adereços, isso são informações, mas não são informações advindas do caminho da verdade e da vida. E aí, o maior ensinamento, como nós estamos lendo o que está escrito, é como se a gente fosse viver na Terra o tempo todo e todo o tempo. Mas até os intervalos do sono nos dá a dimensão de convivência espiritual. Não obstante os exames espirituais nos inspirarem durante todo o dia. Mas a nossa atenção, será que está para essas inspirações? Ou está nas transpirações, né? Em busca muitas vezes da sobrevivência e até um pouco mais do que a sobrevivência. Mas aí, quando Jesus diz, como leis o que está escrito, ele pergunta a cada um de nós, o que é que tem sido feito com a mensagem que você teve acesso? O que é que você está fazendo da mensagem que você teve acesso? E por que essa mensagem é tão importante? Por que esse conteúdo, essa análise, esse estudo é tão importante? Eu acredito que a maioria que está aqui conhece Mozart, não conhece?
Eu já ouviu falar? Obrigado, minha vida. Já ouviu falar de Mozart? Vivaldi? Já? Brahms? Vamos voltar um pouquinho. Beethoven? Ibsen? Como é que a gente sabe da existência desse pessoal todo se não existia à época retrato, se não existia foto, se não existia selfie, se não existia principalmente vídeos? Como é que a gente sabe da existência deles? Não é interessante a pergunta? Mas o que foi que eles fizeram de música? Como é que a gente sabe? Por uma questão só, uma só. Partitura. Aquilo que eles ouviam, imaginavam, aquilo que eles tinham acesso, eles colocavam no papel, colocavam não apenas as notas, os arranjos para cada instrumento da orquestra, e através das partituras, os séculos ficaram sabendo desses gênios. Porque se não existisse partitura, somente as pessoas que ouviram aquela época saberiam quem era Mozart, a genialidade de Mozart, quem era Vivaldi, quem foi Giuseppe Verdi, Johannes Brahms, Tchaikovsky. E aí a gente começa a ter informação de a escrita para nós é uma bênção. A escrita para nós é uma bênção. Quando nós tivemos acesso a, principalmente, a tipografia, né? O primeiro livro a ser impresso, a Bíblia. O livro mais vendido do mundo, a Bíblia. Não obstante, os cristãos estejam no 5º grupamento em quantidade de adeptos. E desses que nos dizemos cristãos, quantos leem e interpretam os seus ensinamentos pela ótica de Jesus? Não é como algumas vezes a gente vê na internet, pessoas dizendo que Jesus pensava naquilo ou naquilo outro quando disse tal coisa. Não. Eu sinto, eu penso que naquele momento Jesus nos quis dizer, e aí sim. Mas nós não temos condição de pensar como Jesus pensa, porque nós estamos mais perto do começo do que do meio da caminhada. Nós, como diz uma querida, queridíssima irmã, nós aprendemos a sorrir agora. E como nós aprendemos a sorrir, queremos ensinar os outros a sorrir, queremos ser engraçados com o outro. Mas quando nós temos um tesouro nas mãos, ou quando nós temos um tesouro em casa, o que é que nós fazemos? Queremos apresentar a todos, mas apresentar a todos pela fala? Não é isso que nos diz o item 1 do capítulo 15. Tive fome, é uma ação, dá de comer. Tive sede, outra ação, dá de beber. Estava nu, outra ação, vestir. Doente, visitar o doente, outra ação. Encarcerado, foste me ver, outra ação. Era estrangeiro, me acolheste. Não tem nenhuma fala, não tem quantos livros foram lidos. Tem ação. Por isso que o capítulo 15, ele fala de uma caridade de modo a nos alertar para todas as oportunidades sagradas que nós estamos tendo todos os instantes, todos os dias. Até a caridade de fazer por nós, como o Walter me explicou agora há pouco, e não querer mais adoecer.
até a oportunidade de fazer por nós em não querer permanecer na ignorância, até a oportunidade de fazer por nós em dizer: isso aqui já não me serve de conduta. Como Paulo de Tarso vai dizer, quando eu era menino, me vestia como menino, quando eu era adolescente, me vestia como adolescente, agora como homem essas condutas, nem a roupa, nem as condutas me cabem mais. Então, o presente que eu recebi, eu particularmente recebi, quando nosso amigo Soares me deu esse tema, é um tema que o item 4 tem um parágrafo. E o item 5 tem 2 parágrafos, falando-nos absolutamente do mais conciso, do princípio mais puro. E mesmo quando o doutor da lei perguntou a Jesus do maior mandamento, ele não se referiu ao único mandamento, mas o maior, o principal, aquele que resume. Mas nós ainda não temos condição de resumir, porque nós precisamos das lições, muitas vezes, em seu momento mais amplo. Mas nós nos desgastamos, e falo isso por mim. Porque enquanto Jesus diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, muitas vezes eu estou escolhendo o caminho da dor e da desesperança. Então é preciso ouvir, é preciso ler, é preciso estar muitas vezes me dedicando às lições evangélicas para entender um pouquinho aquilo que eu reluto há milênios entender, que é fora da caridade não há salvação. Se o egoísmo me trouxe até aqui, nesse aprisionamento, é só a caridade que me vai libertar. Me libertar primeiro da ignorância, para depois eu começar uma ascensão de onde exatamente estava antes da queda. Então, esse é o momento. Todos nós que estamos aqui nesta noite, encarnados e desencarnados, e aqueles que terão acesso ao vídeo depois, para que a gente reflita. Até aqui, quanta coisa boa, quanto favorecimento a gente teve. E de agora por diante que a gente está mais consciente desse favorecimento. Quantas coisas mais a gente pode usufruir e pode também favorecer aos outros. Pensemos, hajamos, porque a oportunidade é agora. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre. Vamos a alguns avisos. Próximo sábado teremos a palestra com Edson Roberto, da AME. O tema vai ser Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Está no Livro dos Espíritos. Temos a campanha do Quilo todos os domingos. Os interessados podem falar com o Sebastião, Tião. Aqueles que puderem contribuir para a sopa, ela ocorre também todos os sábados, também falar com o Tião. Todas as segundas nós temos esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho com o Rubinho, também temos tratamentos e passes. Todas as quintas e domingos temos estudos online através dos canais do YouTube. O nome é Conexão para a Luz e Extraindo Lições. Acompanhe a programação nas páginas do Instagram e do Facebook da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Todos os domingos, 8 da manhã, Espiritismo no Ar, ao vivo, pelo canal do YouTube. Apresentação Soares e Silmara, respondendo perguntas e trazendo notícias do movimento espírita. E convidamos os senhores pais para trazer os filhos para a evangelização infantil. Acontecem nas quartas e nos sábados, durante os horários das palestras. Agora nós vamos pedir para a Valder fazer a prece.
Divino Mestre Jesus, mais uma vez estamos a Te agradecer por esta noite, pelos esclarecimentos trazidos pelo nosso irmão. Pedimos a Ti que possas nos acompanhar aos nossos lares, que possas oferecer a todos esses irmãos que neste momento passam por dificuldades na saúde, nas necessidades do mundo. Pedimos a Ti que possa levar a paz a esses países, a esses irmãos que estão em guerra, irmãos que estão nos hospitais, irmãos que estão pelas ruas e necessitam de Tua ajuda. Que possamos seguir em paz, Senhor Jesus, e que não possas nos ser renovado outros momentos de estarmos aqui, nessa casa de oração. Esse seja.